Luneta sonora na área. Toda semana é um ajuste diferente aqui na luz que eu não sei o que eu faço, mas vamos lá. O episódio de hoje é sobre criatividade em tempos de excesso. Um cenário de abundância informacional. Então, é um cenário que a gente vive, um cenário de abundância informacional. Os feeds nunca acabam, as referências estão por todos os lados e o consumo de conteúdo se tornou quase automático. Nesse contexto, como manter a criatividade viva sem se perder no excesso? Afinal de contas, você está diante de um monte de inspiração, está diante de um monte de coisas que você vê e acha que se replicar vai ter o mesmo resultado que aquela página que criou um carrossel espetacular e atraiu milhares de seguidores e por aí vai. E acho que eu vou replicar esse formato e eu vou conseguir o mesmo resultado. Mas quando você se dá conta, não acontece absolutamente nada, não acontece absolutamente muita coisa. Por quê? É questão de personalidade. E o que é essa bolinha aqui? Peraí. Apareceu aqui. Tá. Antes de mais nada, aqui é um microfone. E eu vou ajustar um pouquinho mais, que essa câmera está um pouquinho embaixo da mesa. Ah, tem esse negócio aqui que é um outro suporte. Pronto. Afinal de contas, estamos... Olha, aqui a bolinha de novo. Deixa eu ver se ela sai. Se sair, eu vou ter... Será que assim fica? Deixa eu ver. Eu só queria retirar essa bolinha. Vamos lá. Afinal de contas, eu deixo essa parte aqui gravada por conta justamente da questão de como eu quero mostrar as coisas como elas são para vocês. Afinal de contas, não é um ambiente perfeito. Opa, minha cara tá um pouquinho cortada. Não é um ambiente perfeito. Não tem os melhores equipamentos e muito provavelmente nem mesmo o mesmo enquadramento. Mas agora eu tô com um pouquinho mais afastado e agora sim eu posso conversar com vocês, mas sem perder o raciocínio daquilo que eu comecei. Então, vamos lá? Então, como manter a criatividade viva sem se perder no excesso? Essa é a pergunta central do episódio de hoje e nós vamos explorar a ideia de que a criatividade não depende somente e apenas da quantidade de informações disponíveis, mas da qualidade do olhar que aplicamos sobre elas. Ser criativo em tempos de excesso significa saber filtrar, selecionar e, sobretudo, reinterpretar. Afinal de contas, você está diante de um feed repleto de inspiração que você muitas vezes não sabe qual é a inspiração que funciona melhor para você. E você rola o feed e vê um monte de coisas, vê o exemplo que eu dei anteriormente, vê uma inspiração fantástica e não se dá conta de como você poderia fazer do seu jeito, né? Nem replicar. Eu mesmo não replico uma ideia extraordinária que eu vi no feed. Eu faço as minhas coisas e tá tudo bem. Eu faço o meu estilo. Os posts com aquele fundo azul pastel, com as letras pretas e pouca informação, porque eu entendo que as pessoas, justamente na questão de consumir conteúdo, eu não recomendaria a elas o que eu não queria para mim. Ou seja, eu estou trabalhando num conteúdo curto, rápido, que as pessoas consumam e que elas encerrem aquele raciocínio rapidamente, porque elas estão com pressa, elas não têm tempo de consumir um conteúdo muito rápido. Isso lógico, público de rede social. Quando eu estou tratando de público de site, é completamente diferente. Porque quem está no site, geralmente, ele está lendo, atento lendo aquele conteúdo. O próprio princípio do site é para isso. Porque enquanto na rede social você está com a sua atenção voltada para um monte de coisas, no site está com a atenção voltada para o seu conteúdo. E aí você se permite
ter a possibilidade de investir num conteúdo longo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como eu falei da questão de replicar um conteúdo que você viu, que achou extraordinário e você quer repetir, é a questão do risco da repetição. Muitas vezes, no desejo de acompanhar tendências, criadores acabam produzindo mais do mesmo. Então, é justamente isso que eu falei sobre você querer replicar aquilo que você viu, que achou extraordinário, que atraiu milhares de seguidores numa determinada página, mas quem tem a fórmula certamente guarda o segredo para si, mesmo que você queira compartilhar. Mas o segredo que você tem é uma coisa sua. E certamente isso você não vai querer compartilhar com ninguém. Então você só vai querer dar uma versão resumida daquela fórmula do sucesso. Então, qual é a proposta que eu queria trazer aqui, que eu estou trazendo aqui? Enxergar o excesso como combustível e não como uma armadilha. Quando bem administrado, o excesso pode ampliar possibilidades. Por quê? Porque diante de tanta inspiração que você pega, você simplesmente quer criar uma coisa do zero, uma coisa extraordinária, uma coisa só sua. Então isso pode ampliar possibilidades, abrir novas conexões e inspirar combinações originais. Então, é isso. A mensagem é clara. Em um mundo de infinitas referências, a verdadeira força criativa está em criar uma voz autêntica. Não se trata de negar o acesso, mas de transformá-lo em matéria-prima para criar algo único e relevante, ok? O que mais eu vou trazer para vocês? Que a gente anota tantas coisas e outras coisas mais, e é isso. A gente vive numa era que o conteúdo nunca acaba. Então, você se está diante de um feed que não acaba nunca, repleto de inspirações, muita notificação das redes que você recebe, e que termina não lendo tudo, lógico, você muitas vezes ignora essas notificações, é um efeito do volume de informação que a gente recebe. Afinal, a gente vive nessa era e não escapa disso. E é justamente sobre isso que eu quis falar hoje. Reinterpretar e transformar o excesso em inspiração. E no mundo de informação que a gente vive, a gente extrai alguma coisa boa disso. Ok? Então esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Ou de vídeo, se você quiser assistir no Spotify ou no YouTube. Nos sites e... onde mais? No YouTube eu já falei. Nas redes sociais eu estou em @Josivandro vai lá e @Josivandro no X e no Tumblr. Então, vocês devem entender que esse é um podcast simples, esse é um podcast onde eu quero bater um papo com vocês. Não é feito com os melhores equipamentos, mas a gente vai com o que tem, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.